Canal Transforme o Seu Corpo apresenta 20 comidas que têm aproximadamente 0 calorias. Fazer dieta para que você possa queimar gordura de áreas com gordura acumulada, como a barriga, culote e quadril, pode ser realmente desafiador, porque cortar suas calorias pode facilmente deixar você se sentindo restringido, com fome e de mau humor. Mas a boa notícia é que existem alimentos que têm um gosto bom e que podem ajudar a enchê-lo com quase 0 calorias. Então, hoje eu quero te contar sobre 20 dos melhores alimentos que se enquadram nesta categoria. Começando primeiro com o macarrão shirataki. Na verdade, eles também são chamados de macarrão konjac ou macarrão milagroso, e são chamados pelo macarrão milagroso por um motivo. Esses macarrões são únicos porque são muito recheados, mas muito baixos em calorias. Apenas uma porção de 220 gramas contém apenas cerca de 20 calorias. Enquanto isso, a mesma quantidade de macarrão comum pode ter até 300 calorias. Além do fato de que o macarrão shirataki é baixo em calorias, as calorias vêm na forma de fibra insolúvel. Quando você come fibra insolúvel, acaba ingerindo menos calorias na forma de carboidratos em comparação com outras formas de carboidratos, como fibras solúveis e amidos. Isso ocorre porque esse tipo de fibra não é totalmente absorvida. Para ser exato, você absorverá apenas cerca de 5 calorias por grama de fibra solúvel, em comparação com as 4 gramas que seria absorvida se você estivesse comendo um carboidrato cheio de amido ou açúcar. Portanto, isso significa que, para uma porção de 220 gramas de macarrão shirataki, você efetivamente acabará com uma ingestão líquida de 7 calorias e meia, tornando esse macarrão um dos melhores carboidratos para queimar gordura e um dos melhores alimentos para a perda de peso. Outro carboidrato semelhante é o arroz konjac, slim rice, que pode ser usado como alternativa ao macarrão shirataki. Ele contém apenas cerca de 7 a 9 calorias para cada porção de 100 gramas. Para colocar isso em perspectiva, a mesma quantidade de arroz integral teria um pouco mais de 110 calorias. O arroz konjac também é sem glúten e feito de farinha de konjac não transgênica. Este é o mesmo ingrediente usado no macarrão shirataki, mas você pode comê-lo na forma de arroz, o que pode ser mais adequado para certas refeições. E a boa notícia é que a textura e a consistência desse produto são semelhantes ao arroz comum. Agora, como a maioria dos vegetais também é muito baixo em calorias, pode ser uma má ideia tentar cozinhar alguns vegetais no vapor e servi-los junto com arroz konjac para uma refeição quase sem calorias. Também existem muitas alegações sobre a raiz konjac ter efeitos supressores do apetite. Infelizmente, mais estudos são necessários para confirmar isso. Mas além de ajudar a suprimir o apetite e ser muito baixo em calorias, ele pode realmente ajudar na perda de gordura, ainda mais especialmente se você tiver muita fome ao longo do dia. Em seguida temos o pepino. Os pepinos são muito baixos em calorias e muito ricos em água, o que ajuda a encher. 97% de um pepino é composto de água e 100 gramas de pepino contém apenas 15 calorias, o que facilita a adição de pepinos à sua dieta sem aumentar muito sua ingestão calórica. Além disso, pesquisas indicam que os pepinos podem ajudar a reduzir e controlar os níveis de açúcar no sangue, o que pode ajudar a reduzir os desejos causados por níveis irregulares de açúcar no sangue. Para fins de perda de peso, você deve comer pepino com casca, porque aumenta a quantidade de fibra, ajudando você a se sentir satisfeito por mais tempo. E a casca também contém muitas vitaminas e minerais. Outro alimento de muita baixa caloria é a gelatina sem açúcar. Este saboroso lanche contém apenas 5 a 10 calorias e pode ajudá-la a satisfazer seu desejo por doces sem aumentar sua ingestão calórica. Além da baixa quantidade de calorias, a gelatina demonstrou ajudar a reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade. Existem também marcas que não contêm conservantes, e se você comprar as compotas de gelatina, poderá levá-las facilmente para onde quer que vá. Em seguida, temos a abobrinha. A abobrinha é composta principalmente de água e pode ser usada para substituir massas de carboidratos mais calóricas. Tudo o que você precisa é de um espiralizador, e assim você pode facilmente fazer algumas massas de abobrinha. Este macarrão pode ser usado em muitas deliciosas refeições de baixa caloria. Uma opção simples, por exemplo, é cozinhá-los. Adicione salsa e um pouco de queijo parmesão, e há muitas outras opções de baixa caloria, como macarrão de abobrinha ao pesto, que vai te surpreender. A abobrinha contém apenas 17 calorias por 100 gramas. Enquanto isso, a mesma quantidade de macarrão contém 131 calorias. Assim como o pepino, pesquisas indicam que a abobrinha pode ajudar a reduzir e regular os níveis de açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para controlar os desejos de fome. Agora, voltando aos pepinos, uma boa alternativa, vamos para a nossa próxima comida. Temos os picles. Uma xícara inteira de picles tem apenas 17 calorias, e um picles de tamanho médio contém apenas cerca de 1 grama de carboidratos. Como os picles são fermentados em salmoura, eles oferecem um sabor único à sua dieta.
e tem vários sabores. Por exemplo, se você está desejando um sabor doce, você pode obter, sendo sem adição de açúcar. Picles, pão e manteiga são uma receita de cerca de 5 a 7 calorias por fatia. A única coisa com a qual você deve ter cuidado é com a alta quantidade de sal, pois pode levar a um inchaço. Mas, ao menos que você precise ter uma boa aparência muito em breve, esse peso da água pode ser facilmente eliminado mais tarde. Em seguida, uma das minhas frutas favoritas, a melancia. Mesmo que a melancia não tenha 0 calorias, é muito baixa em calorias. Para uma fruta típica, ela contém apenas 30 calorias por porção de 100 gramas. O que equivale a cerca de 2/3 de uma xícara. Isso torna a melancia um excelente alimento para a perda de peso. Um estudo descobriu que, se você tem pessoas com excesso de peso que comem 2 xícaras de melancia diariamente, elas geralmente acabam consumindo menos calorias do que de outra forma, fazendo com que percam gordura ao longo do tempo. Por outro lado, se esses participantes com excesso de peso consumirem o mesmo número de calorias na forma de biscoitos, eles se sentiriam muito menos cheios, o que os levou a comer demais e ganhar gordura. Isso levou os pesquisadores à conclusão de que comer melancia diariamente pode ajudar a reduzir o peso corporal, o IMC e a pressão arterial. Uma grande razão pela qual a melancia é excelente para a perda de peso é que ela contém muita água, 92% para ser exato. Esse alto teor de água faz com que os receptores de estiramento na parede do estômago sejam ativados e enviem sinais ao cérebro indicando que o estômago está cheio, levando a uma redução na ingestão calórica. Outro vegetal verde composto por 96% de água é o alface. Existem todos os tipos diferentes de alface, mas o que eles têm em comum é que todos são muito baixos em calorias. Cada porção de 100 gramas de alface fornece apenas uma média de 17 calorias, tornando-se um excelente alimento para controlar o apetite e apoiar a perda de peso. Agora, se você quiser relacionar a variedade de alface com o menor valor calórico, pode optar por alface americana ou alface vermelha. Ambos contêm apenas cerca de 13 calorias por porção de 100 gramas. O próximo da nossa lista é a goma de mascar. Agora eu sei que tecnicamente mascar chiclete não é um alimento, já que você não o engole. Mas se você está procurando uma maneira de reduzir os desejos entre as refeições, considere uma goma de mascar sem açúcar, que geralmente contém menos de 5 calorias por pedaço. Uma pesquisa da Universidade de Rhode Island mostrou que as pessoas que mascavam chiclete consumiam 68 calorias a menos no almoço e não compensavam comendo mais no final do dia. A goma de mascar também ajudou os participantes do estudo a satisfazer seus desejos e resistir a lanches de alto teor calórico. Apenas tenha em mente que agora existem muitos sabores deliciosos de goma de mascar por aí. E se você não for cuidadoso, você pode definitivamente não estar fazendo nenhum favor a si mesmo, comendo um pacote inteiro de goma de mascar de uma vez só. Em seguida, temos um vegetal de super baixa caloria, que é frequentemente usado como lanche, o aipo. O aipo, mais uma vez, tem um teor de água muito alto. É cerca de 95% de água e contém apenas 14 calorias por 100 gramas. Curiosamente, além de ajudar na perda de peso, pode fornecer benefícios adicionais para os homens. Um estudo descobriu que a suplementação com extrato de folha de aipo levou a um aumento na produção de esperma, que é benéfico para a fertilidade. Além disso, os dados indicam que o aipo pode ajudá-lo a controlar sua pressão arterial, provavelmente porque contém nitratos. Isso também pode ajudar com um dos principais efeitos colaterais de ter pressão alta, que é a disfunção erétil. Agora, passando para uma bebida de baixa caloria, estou falando sobre refrigerante dietético. Por um tempo, muitos nutricionistas começaram a acreditar que o refrigerante dietético era realmente ruim para a perda de peso, mesmo sendo praticamente livre de calorias. A razão foi porque acreditava-se que os adoçantes artificiais aumentavam a fome junto com os desejos por comer açúcar. Mas se olharmos para os dados, verifica-se que alguns adoçantes artificiais podem realmente ser benéficos para a perda de peso. Por exemplo, um estudo comparou os efeitos da água e da água adoçada com adoçantes artificiais de 0 calorias. E eles pretendem ver como cada um deles influenciaria na perda de peso ao longo de um período de 12 semanas. Eles também acompanharam por um ano inteiro após o estudo para ver como os participantes mantiveram a perda de peso. Em última análise, os resultados mostraram que o grupo do adoçante perdeu mais gordura e recuperou menos ao longo do tempo durante a manutenção. E ao contrário do que você poderia esperar, o grupo do adoçante estava com menos fome, no geral, durante a dieta e teve melhor adesão à dieta. Isso mostrou aos pesquisadores que os adoçantes podem ser uma ferramenta eficaz para a perda de peso e manutenção. Mas além da perda de peso, qual é o efeito que esses adoçantes têm na sua saúde? Bem,
Em geral, os adoçantes artificiais não são prejudiciais, desde que você não consuma mais do que o máximo recomendado. Como demonstrado por uma ampla gama de estudos, os únicos estudos que conseguiram encontrar efeitos colaterais desde que essas teorias surgiram estão em estudos com animais que consumiram mais do adoçante do que qualquer pessoa sã, muitas vezes indo 100 ou até mais de 1000 vezes acima do máximo recomendado diariamente. Em seguida, outro ótimo vegetal praticamente sem calorias, o bok choy, que é uma variação de repolho branco chinês que está na categoria de vegetais crucíferos, juntamente com outros vegetais como couve, couve de Bruxelas e brócolis. Bok choy é composto por cerca de 95% de água e tem apenas 13 calorias por porção de 100 gramas. Também é um ótimo complemento para sopas, cuja sopa em si tende a ter poucas calorias, enquanto tem uma pontuação alta em relação ao enchimento do estômago. Seguindo em frente, temos um vegetal que na verdade não é verde, mas ainda é um dos melhores alimentos praticamente sem calorias: os rabanetes. Estão cheios de potássio, vitamina B6 e vitamina C. Eles são 95% água e contêm cerca de 16 calorias por 100 gramas. Eles também contêm fibra e são excelentes para os dentes, gengivas, nervos, cabelos e unhas. Jogá-los em uma salada pode ajudar a adicionar algum sabor, sem as calorias adicionais. Em seguida, na nossa lista, temos uma grande variedade de molhos sem calorias. Como você pode ter notado, muitos dos alimentos que abordamos até agora são vegetais ricos em água, como pepino, abobrinha, alface, aipo, bok choy e rabanetes. Então, o que seria uma refeição ou aperitivo sem calorias melhor do que uma salada? Bem, uma adição que muitas vezes transforma uma salada de baixa caloria em um desastre carregado de calorias é o molho que a acompanha. Os molhos na salada geralmente contêm grandes quantidades de óleos, que podem aumentar significativamente o valor calórico de qualquer refeição. Felizmente, você tem alternativas à sua disposição. Algumas empresas oferecem molhos de salada sem calorias, que não contêm gordura, carboidratos ou açúcares. Com uma ampla variedade de molhos, incluindo molho francês sem calorias, molho de bacon, vinagrete balsâmico, vinagrete de framboesa e muito mais. Lembre-se de que, se você despejar 1 tonelada de molho em sua salada, provavelmente ainda adicionará calorias. E lembre-se, o rótulo sem caloria é baseado no tamanho da porção indicada na garrafa, então sinta-se à vontade para adicionar algumas. Só não despeje a garrafa inteira em sua salada. E, na verdade, outro ótimo vegetal que também pode ser colocado na sua salada, que eu não mencionei antes, é o agrião. Assim como muitos outros vegetais, é composto de 95% de água. Ele também contém nitratos, e já falamos sobre os benefícios que eles proporcionam para a pressão arterial. Mas os nitratos diuréticos também podem ajudar a melhorar o desempenho em exercícios, relaxando os vasos sanguíneos e aumentando os níveis de óxido nítrico. Isso ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e a entrega de oxigênio aos músculos. Além disso, para fins de dieta, não faz mal que o agrião contenha apenas cerca de 11 calorias por 100 gramas. E em seguida, quero mencionar alguns condimentos super baixos em calorias que adicionam sabor, enquanto ajudam na perda de gordura. A mostarda tem apenas 3 calorias por pacote, ou por colher de chá. Outros molhos de pimenta têm praticamente 0 calorias. Molho de rabano tem apenas cerca de 6 calorias por colher de sopa. Salsa tem apenas 4 calorias por colher de sopa. O ketchup de açúcar reduzido Heinz tem apenas 1 grama de açúcar e 5 calorias por colher de sopa. O molho de soja contém apenas 9 calorias e cerca de 1 a 2 gramas de proteínas por colher de sopa. Portanto, estes são todos os condimentos saborosos de baixa caloria que você pode adicionar às suas refeições. Passando para outra fruta com poucas calorias e ótima para a perda de gordura, temos o kiwi. Por fruta, você obterá em média apenas 42 calorias, e essas calorias, 2 de 1 grama, estão na forma de fibra. Muitas pessoas experimentam fome à noite, e se você estiver de dieta, esses desejos podem se tornar tão intensos que fica difícil não ceder. Se você se aplicar a você, saiba que pesquisas mostram que comer kiwis antes de dormir pode ajudá-lo a adormecer. Por exemplo, em um estudo em que os participantes comeram 2 kiwis 1 hora antes de dormir, todas as noites, durante 4 semanas, os pesquisadores descobriram que adormecem mais rápido e experimentaram um sono de melhor qualidade e dormiam por mais tempo. Em última análise, eles concluíram que o kiwi poderia ajudar as pessoas a dormir e permanecer dormindo. Em seguida, temos uma planta que muitas vezes é confundida com um vegetal, o tomate. Os tomates também são compostos de 95% de água. E embora muitas pessoas os evitem quando fazem dieta, eles contêm apenas 18 calorias por 100 gramas. Os tomates também são uma das melhores fontes de vitamina C e beta-caroteno, que ajudam na saúde do coração. Eles também são ótimos para os seus olhos, pele e imunidade, porque são carregados por licopeno, bem como um monte de vitaminas, incluindo vitamina K,
B1, B2, B3, B5 e B6. Os tomates realmente nos trazem para a nossa próxima receita super baixa em calorias, a sopa de tomate. A sopa de tomate pode ser excelente na dieta porque é muito eficaz para saciar a fome, pois ocupa muito espaço no estômago sem gastar muitas calorias. Claro, depende de onde você compra ou como faz sua sopa de tomate. Embora existam algumas boas sopas de tomate pré-fabricadas no supermercado, muitas delas contêm adições que aumentam as calorias. Então o ideal é fazer você mesmo. A boa notícia é que é muito fácil. Comece misturando 500 gramas, ou cerca de 482 gramas de tomate inteiro enlatado, e adicione um cubo de caldo de galinha. Em seguida, leve para ferver em uma panela grande. Quando estiver fervendo, polvilhe um pouco de estévia e temperos como alho para melhorar o sabor. E isso é tudo. Agora você terá uma tigela de sopa cheia de apenas cerca de 59 calorias. Por último, mas não menos importante, temos a melhor bebida sem calorias. E isso é a água. A água não só tem 0 calorias, mas também pode ajudar a reduzir a fome e ajudar na perda de peso. Por exemplo, pesquisas mostram que as pessoas que bebem água com frequência acabam consumindo 9% menos calorias em média. Os dados também mostram que é especialmente benéfico beber água antes das refeições. Um estudo descobriu que beber 500 ml de água 30 minutos antes do café da manhã reduz a ingestão total de calorias em 13%. Portanto, tente beber um copo de água ao comer um ou mais dos alimentos quase sem calorias descritos neste vídeo. Então, esses são 20 dos melhores alimentos com menos calorias. Agora eu quero fornecer um exemplo de como você pode juntar tudo isso para criar uma refeição completa com quase nenhuma caloria. Então, como por exemplo, você pode começar bebendo um copo de água no início de sua refeição e em seguida iniciar sua refeição com uma receita de sopa de tomate. Em seguida, uma salada de macarrão de baixa caloria, fervendo um macarrão shirataki e um monte de seus vegetais favoritos de baixa caloria, como abobrinha, aipo, bok choy, brócolis ou couve-flor, e servirá com um molho sem calorias. Por fim, termine a refeição com um pedaço de melancia ou kiwi. Se você tiver uma porção média de tudo isso, acabará com uma refeição completa altamente saciante, contendo apenas cerca de 150 calorias no total. Então isso é tudo, pessoal. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tiver, certifique-se de se inscrever no canal.